Você acha que conhece Diane Keaton, a mulher excêntrica com o chapéu e a gravata grandes, a atriz vencedora do Oscar por Annie Hall, a ícone de estilo que tornou o vestuário masculino-feminino e as gravatas na moda. Mas por trás dos chapéus coco e das calças largas estava uma mulher que reescreveu as regras de Hollywood, uma mulher que nunca se casou, mas encontrou realização, que se tornou mãe aos 50 anos, que transformou vulnerabilidade em poder e fez da autenticidade seu maior trunfo. Esta é a história de Diane Keaton. Não apenas os papéis que ela interpretou, mas a vida que viveu inteiramente em seus próprios termos, antes dos holofotes. Muito antes de se tornar sinônimo de Annie Hall, Diane Keaton era Diane Hall. Nascida em 5 de janeiro de 1946 em Los Angeles, ela não nasceu no glamour de Hollywood. Seu pai, Jack Hall, era engenheiro civil e corretor de imóveis. Sua mãe, Dorothy, era dona de casa e fotógrafa amadora, que uma vez ganhou o concurso de beleza Mrs. Los Angeles. Foi naquele momento, assistindo sua mãe no destaque teatral de um concurso de beleza, que a primeira semente foi plantada. A jovem Diane pensou: eu quero isso, eu quero me apresentar. Mas Diane não era a típica garota da Califórnia. Ela era tímida, ansiosa e terrivelmente autocrítica. Ela odiava seu cabelo. Ela achava que seus joelhos eram feios. Ela se preocupava constantemente. No entanto, havia algo ardendo dentro dela, um desejo de se transformar, de se tornar outra pessoa no palco. O teatro se tornou sua fuga, seu santuário. Depois de abandonar o Santa Ana College após apenas um ano, ela fez o que poucos ousariam. Ela fez as malas e se mudou para Nova York para perseguir o sonho. Manhattan, no final dos anos 1960, era elétrica, perigosa e cheia de possibilidades. Ela se matriculou no Neighborhood Playhouse, estudando atuação com um fervor que beirava obsessão, mas já havia uma Diane Hall registrada no Actors Equity, então ela adotou o sobrenome de solteira da mãe. Diane Hall tornou-se Diane Keaton, um novo nome para uma nova vida. Em 1968, ela conseguiu seu grande avanço, como substituta na produção original da Broadway de Hair, o musical de rock contracultural que estava chocando a América. Mas aqui está a questão sobre Diane Keaton. Ela nunca foi de seguir a multidão cegamente. Enquanto o resto do elenco se despia para a famosa cena de nudez, Keaton recusou. Ela manteve suas roupas. Mesmo assim, ela estava traçando seu próprio caminho. O grande momento, quando Woody conheceu Diane. Tudo mudou em 1969, quando ela foi escalada para atuar ao lado de Woody Allen em sua peça da Broadway, Play It Again, Sam. A química foi imediata. Ela recebeu uma indicação ao Tony por sua atuação, mas, mais do que isso, ela e Woody se envolveram romanticamente. Eles eram um par improvável, o comediante judeu neurótico e a garota gentia da Califórnia. Mas eles simplesmente funcionavam. O relacionamento deles foi de curta duração no aspecto romântico, durando apenas alguns anos. Mas, profissionalmente, essa parceria duraria décadas e 8 filmes juntos. Mesmo depois de se separarem, eles continuaram amigos próximos e colaboradores. Woody diria mais tarde que ela era sua musa, a melhor comediante com quem ele já trabalhou. Está no timbre da voz dela, ele explicou. Você não pode quantificar isso facilmente. Mas antes do mundo conhecê-la como um gênio da comédia, Diane conseguiu o papel que mudaria tudo. Kay Adams em O Poderoso Chefão de Francis Ford Coppola em 1972, Os Anos Corleone, provando sua profundidade dramática. Interpretar Kay Adams Corleone foi uma aula magistral de contenção. Enquanto Marlon Brando e Al Pacino dominavam a tela com uma intensidade explosiva, Keaton trouxe algo mais silencioso, mais devastador, a lenta percepção de uma mulher que acreditava ter se casado com um homem bom, apenas para vê-lo se tornar um monstro. No filme original O Poderoso Chefão, Kay é a namorada idealista, a personificação do sonho americano. Em O Poderoso Chefão Parte 2, ela é uma esposa presa em uma gaiola dourada. E em O Poderoso Chefão Parte 3, ela é uma mulher quebrada confrontando as ruínas de suas escolhas. Keaton não apenas atuou nessas cenas, ela as habitou. A porta se fechando em seu rosto no final do primeiro filme continua sendo uma das imagens mais assombrosas do cinema. O diretor Francis Ford Coppola mais tarde explicou por que a escolheu. Embora você fosse interpretar a esposa mais convencional, havia algo mais em você, mais profundo, engraçado e muito interessante. Eu estava certo. Al Pacino, seu co-estrela e eventual parceiro romântico fora das telas, também ficou igualmente cativado. O relacionamento deles na vida real espelhava a intensidade na tela, mas, como muitos dos romances de Diane, não durou. Ela e Pacino permaneceram amigos próximos, mas o casamento nunca esteve nos planos. Annie Hall, o papel que definiu uma geração.
1977, o ano que mudou tudo. Woody Allen escreveu Annie Hall vagamente baseado em seu relacionamento com Diane. O apelido da personagem, Annie, era na verdade o apelido de Diane. O sobrenome Hall era, claro, seu nome de nascimento. Mesmo muitos dos maneirismos de Annie, a gagueira, o desajeitado lá-de-dá, o humor autodepreciativo, foram tirados diretamente de Diane. Mas é aqui que fica interessante. A figurinista, Ruth Morley, inicialmente imaginou Annie como menos definida estilisticamente. Woody interveio. Ele disse a Morley para deixar Diane usar o que quisesse. Deixe-a ser ela mesma, ele disse. Então Diane fez isso. Ela vasculhou brechós. Ela pegou emprestadas gravatas masculinas. Ela sobrepôs coletes sobre camisas de botão. Ela combinou calças caqui largas com blazers grandes. Ela completou tudo com um chapéu coco emprestado de uma mulher que ela tinha visto no set de O Poderoso Chefão Parte 2. Em suas memórias, ela escreveu: "Roubei o que queria vestir de mulheres com aparência legal nas ruas de Nova York. As calças caqui, coletes e gravata de Annie vieram delas. O que aconteceu a seguir foi sem precedentes." Annie Hall se tornou um fenômeno cultural. O filme arrecadou mais de 38 milhões de dólares domesticamente, um valor enorme para 1977, e ganhou 4 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor atriz para Diane Keaton. Mas mais do que isso, lançou uma revolução na moda. Mulheres em toda a América começaram a se vestir como Annie Hall. Gravatas em mulheres, roupas masculinas oversized, camadas andrógenas. Não era apenas uma tendência, era um movimento. Quase 50 anos depois, designers ainda fazem referência ao visual de Annie Hall. Diane Keaton tornou-se um ícone de estilo, e ela fez isso simplesmente sendo ela mesma. A mulher que nunca se casou. Apesar da sua fama, a vida pessoal de Diane era tudo menos convencional. Ela namorou alguns dos maiores nomes de Hollywood: Woody Allen, Al Pacino, Warren Beatty. Cada relacionamento foi intenso, apaixonado e, em última análise, de curta duração, mas Diane nunca se casou e ela foi notavelmente honesta sobre o porquê. Em uma entrevista de 2021, ela explicou: "Eu não queria abrir mão da minha independência." E Museidion en Belmonts. A propósito, ninguém nunca me pediu em casamento também, então essa pode ser uma boa resposta. Ela também acreditou isso ao observar sua mãe. "Sinto que ela escolheu a família em vez dos seus sonhos, e ela foi simplesmente a melhor mãe, mas acho que ela é a razão pela qual eu não me casei. Eu não queria abrir mão da minha independência." Hollywood não conseguia entender isso. Uma atriz bonita, talentosa, vencedora do Oscar que se recusava a se estabelecer. Era algo inédito. Mas Diane não se importava com o que Hollywood pensava. Ela estava ocupada vivendo a vida nos seus próprios termos. E então, aos 50 anos, ela tomou uma decisão que chocou a todos. Maternidade aos 50, a escolha que mudou tudo. Em 1996, aos 50 anos, Diane Keaton adotou sua filha, Dexter. 5 anos depois, em 2001, aos 55 anos, ela adotou seu filho, Duke. Ela não tinha parceiro, nem marido, apenas um desejo que não podia mais resistir. "Eu não achava que algum dia estaria preparada para ser mãe", ela disse à Ladies' Home Journal. "A maternidade não era um desejo que eu não pudesse resistir. Era mais como um pensamento que eu vinha tendo há muito tempo." Então, eu mergulhei. E ela realmente mergulhou. Diane criou os 2 filhos como mãe solteira, mantendo-os em grande parte fora dos holofotes de Hollywood. Ela participava de eventos escolares, cozinhava refeições, preocupava-se como qualquer pai se preocupa. Em 2005, ela disse à revista Life: "Antes dos filhos, se eu me preocupava, era só comigo mesma, mas como pai, tudo o que você faz é se preocupar." É a regra número 1 na criação de filhos. Preocupe-se em segredo sem deixar que as crianças saibam que você está preocupado. Sua filha, Dexter, mais tarde postaria no Instagram: "Sou tão grata por ter sido adotada por uma mulher tão forte, bonita e talentosa. Eu não poderia te agradecer o suficiente por tudo que você fez por mim." Dexter se casou com o piloto Jordan White em 2021. Duke seguiu fotografia e música, seguindo o espírito criativo de sua mãe. Eles eram um trio unido, aparecendo ocasionalmente juntos em eventos como a cerimônia de impressão das mãos de Diane no TCL Chinese Theater em 2022. Mesmo depois de ganhar um Oscar, Diane disse que a maternidade foi a experiência mais completamente humilhante que já tive. A mulher renascentista, além da atuação. Mas Diane Keaton nunca foi apenas uma atriz. Ela foi uma criadora em todos os sentidos da palavra. Ela dirigiu filmes, incluindo o documentário de 1987, Heaven, episódios de Twin Peaks e a comédia de 2000, Hanging Up. Ela produziu Elephant, de Gus Van Sant, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Ela era uma fotógrafa talentosa, publicando vários livros de seu trabalho, incluindo Reservations, 1980, e Saved, 2022.
Olho para composição e luz rivalizava com o trabalho amador de sua mãe que primeiro a inspirou. Ela escreveu memórias best-sellers, incluindo Then Again, 2011, e Fashion First, 2024, narrando sua vida e seu caso de amor com roupas. O próprio Ralph Lauren escreveu o prefácio de Fashion First, chamando-a de uma verdadeira original. Ela até se aventurou no design, colaborando com a Hudson Grace em uma coleção de 109 peças para casa, trabalhando com a Fabricant em uma linha de tecidos, fazendo parceria com a Aidan Gray em iluminação e criando uma coleção de óculos com a Look Optic. Diane Keaton não se contentava apenas em atuar, ela precisava criar, construir, expressar-se em todos os meios disponíveis. Os papéis que continuaram surgindo ao longo das décadas, Diane nunca parou de trabalhar. Após Annie Hall, ela recebeu mais 3 indicações ao Oscar por Reds, 1981, Marvin's Room, 1996 e Something's Gotta Give, 2003. Ela ganhou 2 prêmios Globo de Ouro e um BAFTA. Em Reds, dirigido e co-estrelado por Warren Beatty, ela interpretou a jornalista Louise Bryant com inteligência e paixão ferozes. Em Looking for Mr. Goodbar, 1977, ela assumiu um papel sombrio e carregado de sexualidade que provou que ela não era apenas a garota excêntrica da porta ao lado. Em Baby Boom, 1987, ela incorporou a mulher trabalhadora tentando equilibrar carreira e maternidade inesperada. Em O Clube das Desquitadas, 1996, ao lado de Bette Midler e Goldie Hawn, ela lembrou a todos que podia roubar cenas de lendas. E em Alguém Tem Que Ceder, 2003, contracenando com Jack Nicholson, ela provou que mulheres com mais de 50 anos podiam ser protagonistas românticas, sensuais, vulneráveis e absolutamente cativantes. Aos 57 anos, ela até fez uma cena de nudez, algo que a aterrorizava, mas mostrou sua destemor. Jack Nicholson resumiu perfeitamente. Todos amam Diane Keaton. Ela é uma verdadeira original. Seus filmes posteriores, A Família da Noiva, Manhãs Gloriosas, a série Clube do Livro, Palms e Acampamento de Verão, mostraram seu alcance e sua recusa em se aposentar silenciosamente. Ela trabalhou até o fim porque atuar não era apenas seu trabalho, era quem ela era. O estilo que nunca desapareceu, mas talvez nada tenha definido Diane Keaton mais do que seu estilo. Enquanto outras atrizes seguiam tendências, Diane permanecia teimosamente, gloriosamente ela mesma. Chapéus coco, fedora de aba larga, gravatas masculinas, blazers oversized, calças de cintura alta, cinturas com cinto, golas altas, preto e branco, sempre preto e branco. Ela uma vez disse: "Comecei a usar chapéus assim que percebi que odiava meu cabelo." Um chapéu me permite esconder a pior parte da cabeça. Um chapéu é o toque final para uma ótima roupa. Sobre ternos, ela disse: "Há tantas coisas maravilhosas para amar em um terno. As calças não precisam ser muito apertadas, nem o paletó. Ternos me fazem sentir confortável e sobre casacos, um casaco é a minha versão de um vestido de gala. Um casaco é perfeição, é como uma adega." Estou escondida. Posso relaxar em um casaco. Ela apareceu no Oscar de smoking, quando outras mulheres usavam vestidos. Ela usou branco com pilhas de pérolas no Globo de Ouro. Ela combinou saias de couro com meias brancas. Ela tornou o xadrez Vichy legal. Ela tornou ser você mesma mais legal. O designer Tom Brown, que a vestiu frequentemente nos últimos anos, disse: "Diane foi uma das pessoas mais únicas que já conheci, um ícone e a pessoa mais autêntica. Certisigue Daristai." Você sempre sabia quando Diane estava em uma sala porque ela tinha uma voz tão forte e um ponto de vista distinto. Não havia ninguém que fizesse como ela. Mesmo aos 79 anos, Diane Keaton vestia o que queria, como queria, quando queria, e o mundo a amava por isso. O ato final. Em 2017, o American Film Institute homenageou Diane com o prêmio pelo conjunto da obra. Woody Allen apresentou. Steve Martin, Meryl Streep, Reese Witherspoon, Emma Stone, Rachel McAdams, Morgan Freeman e Al Pacino prestaram homenagem, mas Diane, sendo Diane, não fez um discurso de aceitação tradicional. Em vez disso, ela cantou. Ela apresentou Seems Like Old Times, a mesma música que cantou em Annie Hall 40 anos antes. A plateia chorou. Em 11 de outubro de 2025, aos 79 anos, Diane Keaton faleceu em sua casa em Brentwood, Los Angeles. A causa da morte permanece privada, conforme solicitado por sua família, mas homenagens chegaram imediatamente. Jane Fonda chamou de difícil de acreditar. Reese Witherspoon a chamou de uma pessoa verdadeiramente original. Goldie Hawn, Bette Midler e inúmeros outros compartilharam seu amor e tristeza. Ela deixou seus 2 filhos, Dexter e Duke. Ela deixou 6 décadas de performances inesquecíveis. Ela deixou um legado de moda que inspirará gerações. Ela deixou um
e designs, mas, acima de tudo, ela deixou um plano de como viver de forma autêntica, sem pedir desculpas e totalmente nos seus próprios termos. O legado de uma Diane Keaton original provou que você não precisa seguir as regras para ter sucesso. Você não precisa se casar para se sentir realizada. Você não precisa ser jovem para ser mãe. Você não precisa se vestir como todo mundo para ser bonita. Você não precisa parar de trabalhar para envelhecer graciosamente. Ela mostrou às mulheres que ser excêntrica é poderoso, que vulnerabilidade é força, que ser você mesma é o ato mais revolucionário de todos. Em seu livro, Fashion First, ela escreveu sobre sua mãe ensinando-a a vasculhar brechós em busca das melhores peças. O lixo de outra pessoa agora era nosso tesouro perfeito, ela escreveu. Isso poderia ser o lema de toda a sua vida. Diane Keaton pegou o que outros ignoraram: roupas andrógenas, comédias românticas para mulheres mais velhas, maternidade solteira em Hollywood e transformou em tesouro. Ela ganhou um Oscar não por interpretar outra pessoa, mas por interpretar uma versão de si mesma. Ela se tornou um ícone de estilo não por seguir designers, mas por usar o que parecia certo. Ela construiu uma família não pela tradição, mas através do amor e da escolha. Aos 69 anos, ela disse à revista AARP: "Nesta idade, tudo parece muito mais surpreendente. Tipo, oh meu Deus, olhe para aquela árvore sicômoro. Por que eu não vi isso antes? Há um aspecto mágico, um encanto em estar neste planeta. Esse encanto, essa curiosidade, essa recusa em se tornar cínica ou amarga, isso era Diane Keaton. É isso que a tornou inesquecível. Ela nunca se casou. Ela nunca se comprometeu. Ela nunca deixou de ser exatamente quem era. E no final, não é essa a maior atuação de todas? A tragédia duradoura da morte de Diane Keaton reside em seu silêncio profundo e comovente. Aqui estava uma mulher cuja identidade cultural estava inextricavelmente ligada a uma voz hesitante, peculiar, profundamente expressiva que dava som às ansiedades e alegrias de uma geração. Do icônico Ládida, Ládida de Annie Hall à prosa implacavelmente honesta de suas memórias, ela passou a vida articulando o complexo terreno de seu mundo interior. Que a mesma mulher escolhesse enfrentar a experiência final e universal da morte em completo e cauteloso silêncio é um paradoxo que fala ao cerne de seu caráter. A perda definitiva não é apenas da artista, mas da perspectiva única e introspectiva que ela poderia ter oferecido sobre este último grande mistério. Ficamos apenas com o eco de seu silêncio. Enquanto seus momentos finais permanecem envoltos na privacidade que ela tanto desejava, sua vida foi um livro aberto de autenticidade radical. Seu legado não está apenas nos filmes que fez ou nos prêmios que ganhou, mas na maneira destemida e sem remorsos com que construiu sua existência. Desde a moda andrógena de Annie Hall, que redefiniu a feminilidade nas telas, até sua rejeição firme das normas matrimoniais e sua adoção tardia da maternidade solteira, ela era, como escreveu o editor da Rizzoli, Charles Mears, ela mesma em todos os momentos e de todas as maneiras. Extremamente atenciosa, muito engraçada, generosa ao extremo, sempre energeticamente trabalhadora e simplesmente verdadeira com as pessoas da melhor maneira possível. Ela viveu, como sua amiga Sarah Jessica Parker observou, de forma ousada e sem pedir desculpas. A causa de sua morte permanece não revelada, um último segredo não compartilhado. Mas talvez os detalhes clínicos sejam menos importantes do que a narrativa abrangente de uma vida vivida com coragem e intenção. No final, Diane Keaton controlou sua cena final tão magistralmente quanto qualquer outra que já tenha interpretado na tela. Ela enfrentou sua mortalidade em seus próprios termos, cercada pelo amor que cultivou, protegida do olhar do mundo. A última palavra, então, deve pertencer a ela. Em suas memórias, Then Again, ela refletiu sobre a natureza da vida e da arte, escrevendo palavras que agora servem como um epitáfio adequado para sua própria jornada notável. O que é perfeição, afinal? É a morte da criatividade, é o que eu acho, enquanto a mudança, por outro lado, é a pedra angular de novas ideias. Deus sabe que eu quero novas ideias e novas experiências. Sua morte foi a mudança final inegociável, mas sua vida foi um testemunho brilhante, imperfeito e duradouro da busca incessante por novas ideias, deixando para trás um corpo de trabalho e uma história de autocriação que continuará a inspirar por gerações futuras. Qual é o seu momento favorito de Diane Keaton? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Foi sua atuação vencedora do Oscar em Annie Hall, seu papel comovente em O Poderoso Chefão, seu romântico
Nick Nicholson em Alguém Tem que Ceder? Ou talvez tenha sido apenas vê-la desfilar em um tapete vermelho com um de seus chapéus e ternos característicos, provando que o estilo nunca envelhece. Obrigado por celebrar a extraordinária vida e carreira de Diane Keaton conosco. Uma verdadeira original, uma pioneira, uma lenda que nunca será esquecida. Obrigado por assistir.